Hoje, o nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. Eu já te convido a fazer a sua inscrição no nosso canal, curtir, comentar e seguir lá, @Divã Sem Filtro, que nós vamos ter muita informação para te ajudar tanto a cuidar do seu adolescente quanto a passar por essa fase, que é uma fase muito linda da nossa vida. Está com a gente aqui mais uma vez a Marta, minha companheira de trabalho. A nossa ideia é justamente a gente primeiro entender como que o adolescente entra nessa fase se reconhecendo. Existe até um roteirinho, né? Quem sou eu, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Mas, para você, o que é adolescer? Eu acredito e penso que às vezes tem pessoas que nem saem da adolescência, mas que realmente é uma fase bem difícil. Falando do adolescente, na fase mesmo da adolescência, a gente vê que tudo é assim, muito intenso. E essa intensidade a gente vê que é hormônio, a gente vê que é a vivência da vida, é o começar a ter opinião, a se colocar, a como se ver diante da sociedade. Então, assim, mesmo sendo uma fase que eu não vejo uma fase difícil, eu vejo uma fase muito linda, mas de muito descobrimento. É o momento que você está se descobrindo. E se descobrindo de todas as maneiras, o que você quer fazer, de profissão, de pessoa, como você quer lidar em todas as situações, físicas, emocionais, financeira. Então, o adolescente é aquele momento que você está abrindo todas as portas e janelas. E acho uma fase muito linda. Não acho uma fase complicada. Eu acho uma fase que você vai se descobrindo. Às vezes você não sai da adolescência para a idade madura, porque você às vezes se perde nesse movimento. De criança para adolescência, você sai da parte da fase da criança. Às vezes você carrega alguma coisa que ficou lá. Mas do adolescente, às vezes você não sai tão rápido. Não tem aquela fase certinha, data certinha, para virar um adulto. E tem muito a ver também como que essa criança foi criada, como que ela foi ensinada a olhar para o mundo. Tudo isso vai refletir na adolescência, inclusive na própria personalidade dela. Lá na infância, a personalidade dela é formada e na adolescência ela vai tentar reconhecer essa personalidade. Porém, algo que é muito importante, como que o adolescente conceitua o amor? Para ele, o que é o amor? E aí, a partir do conceito que ele tem, ele vai tentar se encaixar ali dentro do ambiente que ele está e também reconhecer o mundo que ele está vivendo. Então, é uma fase de bastante transformação, mas eu também não acredito que seja a pior fase, como muitas pessoas falam. Não é adolescente, é aborrecente. Não, muito pelo contrário. A energia que se tem na adolescência é uma fase da vida que, se essa energia for aproveitada, é muito bom. E justamente por quê? Porque ele está vendo tudo novo, ele está redescobrindo muitas coisas e descobrindo muitas coisas. Hoje o adolescente fala muito assim, eu não quero um relacionamento tóxico. Eu falo que eu convivo com ele, e aí qualquer coisa eles falam, isso é tóxico, isso não é tóxico. É amor, é paixão, e fica nessa descoberta do conceito. O quanto que esse conceito distorcido pode atrapalhar ele a formar a sua própria opinião em relação às relações que ele está construindo. E aí esse adolescente, muitas vezes, é claro que ele não vai querer ouvir, por quê? Porque ele quer ter a opinião dele própria, daquilo que ele está falando ou dizendo para o mundo. Mas existem coisas na adolescência que precisam ser ditas, porque são experiências que eles ainda não viveram. Qual o contato que esse adolescente teve, por exemplo, com o amor? Qual referência que ele tem do amor? O tóxico eu já acho bem bacana. Tóxico é tudo que adoece. Tudo que me deixa triste, eu tenho que rever. Então, às vezes a gente fala só por falar. E assim, tem palavras hoje que está muito em alta e a gente começa a falar assim, começa a levar assim, meio banal.
Mas quando a gente vê realmente na prática o que é ser tóxico ou ter ações tóxicas, né? Aí você vê é o que te adoece, o que te entristece, o que te leva para o lado negativo da vida e que te abate. Isso eu vejo que não é só na esfera adolescente, é em qualquer período da nossa vida. Então, assim, a gente às vezes coloca o adolescente por ele estar no movimento da vida, no descobrir da vida. E esse descobrir é com ele também. Então, assim, eu acho muito legal o adolescente porque começa a acne, e aí a gente vê que é a questão hormonal que ele está vivendo, então tudo é muito intenso. E o amor, talvez, o amor maduro, você vai descobrir lá para os 20, sei lá, uns 25 anos. No momento da adolescência, você vive muitas paixões, mas às vezes nessas paixões constrói raízes que lá na frente você vê que foi o primeiro amor, a descoberta do que é o amor. Porque o amor, a gente não tem aquela definição, amor é isso, paixão é aquilo. Porque às vezes a gente não sabe realmente o que estamos sentindo nas nossas emoções. E isso acontece demais com o adolescente. Mas, ao mesmo tempo, acontece também com o humano, a pessoa que somos. Então, assim, o adolescente eu só vejo que é aquela coisa aflorada. É aquela coisa assim quente, absoluta. Então, quando eles falam as coisas, eles não falam para chocar, mas eles falam para se expressar. E essa expressão deles, eu acho que é muito importante a gente dar liberdade. Não é uma coisa libertina, mas a coisa de você deixar ele se mostrar quem realmente ele é, a pessoa que ele está se mostrando, porque aí a gente vai ver a identidade, a gente vai ver a personalidade, e ele vai se encontrar. Então, assim, eu falo que casa gostosa de viver é casa que tem todas as fases, que tem a criança, eu falo casa mesmo, a casa família, entende? Então, assim, quando tem criança, quando tem adolescente, quando tem o vô, quando tem a avó, por quê? Porque ali a gente tem toda uma geração e todo um conceito do que é ser humano. Então, eu acho isso importante. Então, às vezes, e assim, a gente vê o mais velho, quando ele é bem vivido, quando ele viveu e sabe assim, o legado que está construindo, ele fala assim: olha lá o adolescente, olha que coisa linda. Por quê? Porque ele sabe que ele já viveu. Então, tem a coisa do fazer errado, que às vezes a gente vê que não é o erro, é a inexperiência. Então, fala certas coisas assim, às vezes, que choca, não porque ele seja tóxico ou problemático, mas porque é a expressão do adolescente, é a imaturidade. E isso, quando a gente vai amadurecendo, a gente olha e eu acho bonito. Eu vejo uma coisa assim, olha, eu já fiz uma atitude parecida com aquela e eu curto. E eu acho isso legal. Então, assim, é uma fase que a gente vai descobrindo. Será que realmente eu dependo do outro ou eu tenho apego pelo outro? Ou eu tenho desejo pelo outro? Então, são essas descobertas sutis da vida que a gente vai se descobrindo na adolescência. É a sexualidade, é o desejo, é a minha autoestima. Isso tudo a gente vai vivenciando dentro da adolescência. Então, assim, quando eu passo por essa fase, bem, eu vou ser um adulto muito equilibrado, como um idoso também, com muita história bonita para se ver. Então, a vida é muito linda. E a vida do adolescente, eu não vejo nada de problema. Eu vejo a vida florescendo. É o momento mais pleno da vida da gente, é o momento das altas descobertas. E quanto mais eu me descubro, eu vejo que eu sou capaz naquilo, mais plena e feliz eu vou ser. Mas com uma intensidade muito grande. Às vezes eu não tenho aquele equilíbrio. Eu vejo que o adolescente ele perde esse time. Então é nesse momento que eu vou descobrir, será que eu dependo tanto dos meus pais? Será que a opinião dele está positiva na minha vida, na minha visão de mundo? Eu posso sentar com eles e debater sobre isso? E assim, a gente vê isso em várias coisas, tanto dentro da família, como eu estava falando, os filmes hoje. Então a gente vê aquela esfera assim, muito daquela coisa assim, o adolescente tem que ser rebelde. Isso não é uma regra, não tem que ser.
Entendeu? Às vezes você passa pela adolescência e você fala, nossa, foi muito bom. E como era bom se voltasse os meus 15 anos. E tem muita gente que fala com a experiência que eu tenho hoje. Mas talvez até sem a experiência, talvez seja prazeroso, porque é uma etapa da vida muito bonita de se viver e de ser. Legal. E tem muito a ver também, Marta, com o ambiente que esse adolescente está, né? Porque se for um ambiente tóxico, um ambiente que não promove vivenciar essas emoções e essa forma de olhar para o mundo, isso vai gerar dentro dele muitos sentimentos de insegurança, de medo, sentimentos esses que, quando uma pessoa tem dependência emocional, ela tem. Né? O dependente emocional, ele tem medo, ele tem insegurança, ele tem medo de não ser amado, ele tem medo de não ser aceito. E tudo isso é gerado também no ambiente que esse adolescente está. Sendo ele no ambiente escolar, em casa, né, com os familiares, como que é essa casa, como que são as pessoas que convivem com ele, como as pessoas veem ele, como apoia nesse momento de tamanha transformação. Então, tudo isso são coisas que podem gerar uma consequência que é a própria dependência emocional. A partir do quê? Não ter um espaço de voz na casa, quais são os sentimentos que vão ficar dentro dele por não ter esse espaço de voz? E aí, a partir daí, quais consequências que pode surgir dele não ter esse espaço, dele não ser visto? Né? Então, eu acredito que a ideia de que a adolescência é uma fase muito linda, isso já melhorou muito de antes. Se a gente colocar outras gerações anteriores aí, o adolescente ele não era ouvido. Mas aí tem um grande detalhe: como que esse adolescente está sendo ouvido hoje? Será que ele é ouvido dentro de casa ou ele é ouvido só nas redes sociais, que é o espaço que ele tem voz? E aí tem várias coisas que a gente pode ir pensando no sentido seguinte: eu reconheço a minha personalidade, eu reconheço aquilo que eu quero, eu faço uma leitura do mundo diferente na minha adolescência, mas como eu lido com isso, para eu não adquirir a dependência emocional ou para identificar que eu tenho, já como consequência de coisas vividas lá na infância ou vividas hoje no ambiente que esse adolescente está. Porque existe uma grande tendência, por exemplo, se eu pego um adolescente que só vai para a escola, só fica no celular, não tem convívio nenhum com a família, e aí ele arruma um relacionamento com um amigo. Qual apego que ele vai ter com esse amigo? Vai ser muito grande, porque ele tem uma outra pessoa que dê a atenção que ele precisa ter. Então, a tendência para ele ter um apego àquela pessoa é muito grande, porque aquela é a única pessoa que está dando esse espaço de voz. Eu estou falando aqui, estou lembrando de um caso de duas jovens que eu atendi, vai fazer uns 20 dias. E elas eram muito amigas, elas são amigas desde a infância. E elas foram trabalhar na mesma empresa. E aí tiveram algumas situações lá e romperam esse relacionamento. Só que uma, e é justamente por quê? Porque existia ali uma barreira entre ela e a família não se comunicava muito, e ela entrou no sofrimento e ela nem compartilhou muito com a mãe que não estava bem. E é justamente isso que a adolescência traz. Às vezes o jovem ele entra num sofrimento aí por alguma questão de relacionamento com o outro, na escola, ou algum amigo, em algum lugar que convive, e ele não traz isso para alguém que pode o orientar, que pode fortalecer. Porque o vínculo familiar, ele fortalece muito o jovem. O adolescente, ele se sente mais preparado para encarar as situações da vida. E o que a gente percebe? Muitas vezes eles têm essa dificuldade justamente porque não existe esse vínculo, né, esse relacionamento, essa comunicação entre a família. Quanto que pesa essa conexão? E como será que os pais eles estão olhando para isso, com tantas coisas que se tem para fazer? Porque o adolescente, assim, ele tem tamanho. Eu costumo dizer isso. Você olha, o menino está imenso, mas não é pelo tamanho dele que ele está preparado para encarar algumas coisas, né, na vida dele, mantendo um silêncio, por exemplo, dentro de casa, sem dialogar, sem trazer aquilo que está acontecendo. Quando você não tem a família, esse adolescente, por ele ter imaturidade, ele vai passar por uma fase de conflito. Não
por ele, só por ele, igual você deu o exemplo das duas meninas. Então, o que acontece é que nós precisamos da família. O nosso elo maior é a família. Depois vem os amigos. Então, a outra que tinha a família, ela conseguiu superar melhor uma fase de conflito com a amizade. Então, a gente precisa disso, a gente precisa de amigos, a gente precisa de família, a gente precisa de uma religião, muitas vezes. Essas coisas nos dá a liberdade de sermos mais livres, mais coerentes e vivenciamos melhor as nossas carências. Então, quando eu começo a entender a pessoa que eu sou e eu tenho um apoio familiar, eu vou me desenvolver melhor, eu vou ser um adulto melhor. Que o que que acontece? Às vezes na adolescência é onde tem o boom das pessoas de ter esses perfis de dependência, de carência. Por quê? Ela era aquela criança que às vezes está aqui, ó, puxando a roupa da mãe e a mãe está falando e ela não vira. Oi, filho. Ó, não é o seu momento. Então, às vezes, você só precisa dizer para o filho: filho, não puxa a roupa da mamãe agora, que não é o momento. Aí, quando ele vira o adolescente de 13, 14 anos, que ele grita dentro de casa, aí o pai olha e fala: eu não criei esse menino assim. Mas ele não viu na hora da puxada de roupa, ele não viu na hora do choro mais compulsivo. Aí, quando esse adolescente ele entra em alguma crise, ou de ansiedade, ou de qualquer outra que não está assim nos conformes sociais, vamos assim dizer, aí o pai e a mãe começam a ver o filho como um estranho. E na verdade foi lá nos 8, 7 anos, quando ele está assim, mãe, pai, entendeu? E eu não paro. Ou às vezes, muito antes, quando o bebê está com 8 meses. Freud, ele fala o quê? Quando a criança já sabe ir ao banheiro, ele já sabe que ele é um ser independente. Por quê? Porque eu já sei a minha necessidade. Eu já sei sentar no lugar de privada, que é o meu lugar mais íntimo, e eu já sei controlar isso. Eu não preciso mais da fralda, nem da mamãe, nem do papai. Então, assim, a gente às vezes só se desperta para o adolescente, porque é o momento que ele começa a ter fala, que ele começa a ter voz, que ele começa a ter representatividade, ele começa a ter a vontade própria. E na nossa cultura, o brasileiro, a gente segura muito uma coisa que o outro quer ser livre. Por exemplo, eu atendo alguns adolescentes que, que são brasileiros, né? Assim, os pais são brasileiros e eles vivem no exterior. Então, eles começam a dirigir muito novo. Mas o que que acontece? Todos eles que eu já atendi, a gente já fez vários pegas. Essa semana passada, um teve um acidente, aí não foi, a culpa não foi minha, a culpa foi de uma senhorinha que estava desatenta na BR, que era uma BR perigosa. E ela jogou o carro. E quase os dois adolescentes, de 17 e de 14, quase eles ficaram bem machucados, graças a Deus que não deu nada sério, mas ele sempre culpa o outro. Porque a nossa tendência é o quê? Eu não erro, quem erra é você. Entendeu? Você erra como mãe, eu não erro, eu sou a filha. Entendeu? E muitas vezes a gente tem que pegar e sentar mesmo. Ó, eu errei, a minha mãe errou comigo, e a gente se perdoar. É o que a gente está sempre falando nas lives. É o auto-perdão, a autocompaixão. Porque essa família ela vai sendo curada a cada dia. Então a sociedade cresce, a cultura cresce, o movimento de ser humano fica melhor. Eu vou ser um ser humano melhor quando eu dou atenção no puxãozinho, que ali foi tão banal. Naquele bebezinho que ele chora descompensado, e às vezes não é só cólica. Mas eu tenho que ser uma mãe mais antenada com a sensibilidade só do choro. Porque a linguagem dele naquele momento é só choro. Mas quando o adolescente vem e chega, ou do cursinho, ou da faculdade, ou do ensino médio, chorando, aí eu digo a ele
é adolescente, é rebelde, tá chato. Na verdade, ele sempre foi. Eu que não me atentei como uma pessoa madura. Ou eu não tenho essa bagagem dessa mãe de olhar com olhos, olhar com outra sensibilidade. Por quê? Porque eu trabalho muito, porque eu estudo também, porque eu quero me destacar na minha vida profissional. Que, em momento algum, eu estou dizendo que isso está errado. Eu estou falando de mim, eu me incluo dentro desse pacote. Entendeu? Então, a gente nessa correria, dessa mãe que vai para a rua, dessa mãe que estuda, dessa mãe que, às vezes, a gente desatenta com essas coisas, com a maternidade, com a amamentação, com o cuidado além do olhar. Então, assim, por isso que eu falo para você o tempo todo. Eu valorizo demais a adolescência. Não vejo uma fase problemática, nem uma fase confusa, nem uma fase de conflitos, e sim de autoconhecimento. Porque se eu for um adolescente saudável, eu vou ser um adulto maravilhoso. Eu vou ser um adulto que eu escolho minha profissão, eu escolho as minhas paixões, e quando eu estiver apaixonada, eu vou me doar e depois eu vou chorar pela paixão que eu tive. E essa paixão, às vezes, a gente fala que é o outro, mas às vezes é de um animal. E não é humanizar o animal. Eu amo animal, mas eu sei que eles vão morrer antes de mim. Não ter aquela coisa, a dependência. Eu não dependo de você para viver, mas eu preciso de você para me completar. Mas para me completar o quê? Na minha alegria, no meu prazer. Entendeu? E até no meu desprazer, quando você não é a pessoa que eu sonho, mas eu tenho um sentimento por você e eu te amo e eu te quero, a gente vai entrar num acordo, mas sem sofrimento. Acordos não traz sofrimento, traz maturidade, traz inteligência, traz crescimento. E isso é muito bacana do ser humano. E isso tá naquele momento que eu cuido bem desse adolescente. Eu digo, eu estou com você. Então, na hora do acidente, eu não vou te condenar, mas eu vou saber que você é um motorista mais imaturo, porque você tem 17 anos. Aí no Brasil a gente fala 18. Ele vai dirigir do mesmo jeito, com o mesmo problema, porque não deram o direito para ele só naquele momento. E não quer dizer que está certo ou está errado. Eu estou falando assim das culturas e da forma de ser. Então, às vezes, não é porque eu deixo meu bebê na creche que eu não vou conhecê-lo, entendeu? Mas às vezes eu não quero sacrificar a minha madrugada, entendeu? Às vezes eu quero botar a responsabilidade para minha babá porque eu pago muito bem, mas eu sou a mãe. Às vezes eu quero colocar no meu parceiro, no meu marido, no pai. E essa coisa de responsabilidade não se troca, elas são únicas. Então, nunca ele vai ser ele pode ser o melhor pai, mas a mãe sou eu. Eu posso não ser a melhor mãe, mas eu tenho que fazer o meu papel de mãe, de educadora. Então, quando o adolescente tem isso de base, ele vai ser maduro. Então, com a maturidade, ele não vai ter dependência nem ao outro, nem a vícios e nem a ele mesmo, porque ele sabe dosar quem ele quer ser. Ele tem um equilíbrio. Ele tem a maturidade. É por isso que eu digo, eu amo cuidar desse ser, porque eu sei que lá na frente eu vou dizer, eu vou bater palma, entendeu? Eu vou estar na plateia, dizendo, ele está fazendo um bom trabalho. Então, assim, quando eu me disponho a ser mãe, ou educadora, ou psicóloga, eu tenho que saber da minha responsabilidade de ser humano, porque eu estou tocando em alguém que ele é divino. E você falando, eu pensei no seguinte, né? Quando a gente fala dependência emocional, se ele consegue, a partir desse panorama, se enxergar, então você trouxe realidades, mas pode ter um adolescente que tem uma realidade totalmente diferente, né? Totalmente oposto. Mas se ele conseguir primeiro assumir, enxergar a sua própria história, sendo ela com pai e mãe, sendo ela só com mãe, sendo ela criada com avô, mas como que é a minha história? Muitos adolescentes, eles primeiro sofrem muito porque eles não aceitam a sua própria história. Mas quando ele olha, ele consegue assim, enxergar como a sua própria história é fundamental para ele, não para os outros, a partir daí ele vai conseguir
e se reconstruindo. E eu estou falando, por exemplo, de adolescente, às vezes um adolescente que morou num abrigo, uma casa de acolhimento, ou que viveu só com a avó, ou que viveu só com a mãe, né? Ou que viveu com o pai e a mãe, mas eles eram negligentes, não tinha esse contato, enfim. Então, primeiro, assumir sua própria história. Isso já vai fazer uma grande diferença. E a ideia aqui não é nem fazer a propaganda do nosso trabalho, mas é assim, como que você, adolescente, que está ouvindo, está assistindo esse podcast, tem parado para olhar para a sua história? E quem pode te ajudar a isso? Muitas vezes é um profissional, sim, que vai te fazer perguntas ali no site terapêutico e para você conseguir refletir como que você viveu até agora, até chegar nesse momento da adolescência. Porque na adolescência, quando ele não conhece a história ou ele não aceita, ele fica revoltado com aquilo que está acontecendo. E a revolta não leva ele para lugar nenhum, porque ele fica perdido. Mas se ele consegue fazer pazes, fazer a paz mesmo, né? Eu vou fazer a paz com a minha história e a partir daqui eu vou criar e ser protagonista da minha própria história a partir das conexões que eu tenho. Então a ideia justamente é a gente criar um grupo onde a gente vai começar a trabalhar com esse tema, né? Esse adolescente vai ter oportunidade de ter um tempo com a gente para a gente poder trabalhar isso com eles. Às vezes o adolescente ele não tem condições de fazer uma terapia sozinho toda semana, uma análise sozinho toda semana. E no grupo você tem a oportunidade de participar com outras pessoas e fazer uma troca ali para se reconstruir, criar novas conexões. Essa proposta é não ter medo de sentir a dor e querer que essa dor vá embora, que essa dor seja curada, que eu me sinta um adulto melhor. E assim, mesmo a gente falando para adolescente, também os pais de adolescente, é um momento também muito bom, que às vezes a gente também se perdeu na nossa adolescência. Então aí você pega e fala, talvez eu esteja me reconhecendo no meu filho agora. E o que ele está fazendo é reflexo de quem eu fui e às vezes eu não quero encarar aquilo. Então, também esse momento, eu só preciso sair desse lugar desconfortável e entrar no momento que eu quero, a pessoa que eu quero ser. E essa é a grande proposta do grupo, é mostrar para vocês que a gente pode se juntar e crescer e aliviar a nossa dor e até mesmo curar as nossas dores. É essa a ideia, é de se descobrir dentro desse grupo e principalmente vocês, adolescentes, serão sempre bem-vindos para a nossa história.